Boa noite, graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos aqueles que estão nos assistindo nesta noite. Vamos estar mais uma vez meditando aqui na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta palavra possa, edificar as nossas vidas, possa nos dar o crescimento espiritual a cada um de nós. Esta noite nós vamos estar meditando no livro de Romanos, capítulo 3, o verso 23 a 25, que diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, esse texto é uma epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, que fala sobre, nós temos um tema, pecado e graça. Em primeiro lugar, nós queremos dizer, diante desse texto, que somos incapazes de atingir o alvo. Por nós mesmos, nós somos incapazes de atingir o alvo da vida eterna, de estar com Deus. Quando o texto aqui ele nos diz, ele nos mostra e nos dá uma declaração muito interessante no versículo 23. Pois todos pecaram. Todos os seres humanos, todas as pessoas pecaram. Então, depois da queda de Adão, o pecado ele passou a todas as pessoas. Então, não existe ninguém que não tenha pecado. Então, é uma declaração, que o apóstolo Paulo ele fala aqui que todas as pessoas são pecadoras. Então, todas essas pessoas foram atingidas desde a queda de Adão e elas são pecadoras. Elas estão debaixo da escravidão do pecado. O pecado nos escravizou, e por isso que todos nós somos pecadores. É isso que o texto ele nos mostra. Mas ele nos mostra algo interessante. No versículo 12 do mesmo capítulo, ele nos diz assim: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então ele fala que todas as pessoas, sem distinção, todos se extraviaram, todos fizeram inúteis. Então essa é a visão que a Bíblia nos dá em relação ao ser humano. Todos estão extraviados, todos de uma só vez fizeram inúteis. Fala assim, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, sem exceção, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém, o texto está falando, todos se extraviaram, todos estão debaixo do pecado. É isso que a Bíblia está nos mostrando, em relação a uma vida sem Deus, que a humanidade toda estava vivendo. Um fracasso total. O pecado ele nos leva a esse fracasso, a todos os seres humanos. Mas todos nós, diante disso que nós estamos mostrando aqui na palavra de Deus, sobre o pecado que o homem foi acometido, que todos os homens vivem desta maneira, o que acontece? Carecem da glória de Deus. Então, todos nós também carecemos da glória de Deus. Precisamos da glória de Deus. É isso que ele fala. Todos pecaram, mas carecem, precisam da glória de Deus. Então, não existe ninguém capaz de chegar até Deus. Não existe ninguém capaz de querer se justificar se não for através de Jesus Cristo. Se não for através desta graça de Deus. Então, ele que está dizendo assim, nós carecemos, nós precisamos da glória de Deus,
por causa justamente do pecado. Depois da queda do homem, esse pecado, ele atinge toda a humanidade e todos precisam, todos fracassaram, todos são pecadores e precisam e carecem da glória de Deus. Essa é uma realidade, esse é um fato, que você pode fazer uma reflexão, que todos vocês que estão nos ouvindo possam fazer essa reflexão. Precisa e carece desta misericórdia de Deus. Mas, graças a Deus, alcançamos o alvo. Por nós mesmos nós não alcançamos o alvo, mas pela graça de Deus nós alcançamos o alvo. O que é graça? É favor imerecido. Nós vemos que nós estávamos fracassados, todo ser humano, a humanidade estava no fracasso por causa do pecado. Mas pela graça de Deus alcançamos o alvo. Não merecemos, mas é por isso que é pela graça de Deus. Primeiro, não temos nada a oferecer. Nós não temos nada a oferecer. O ser humano não tem nada a oferecer. Somos justificados sem merecer. Isso é graça. Então, o que é que eu posso oferecer? Nada. Somos miseráveis, somos pecadores. Estamos debaixo da condenação ou da ira de Deus. Nós merecíamos o quê? A condenação, mas somos justificados sem merecer. Isso é graça. Por isso que Jesus Cristo, ele morre por nós. Por isso que Jesus Cristo, ele vai até a cruz, levando sobre ele os nossos pecados. E só ele pode nos justificar. Então é por isso que Paulo está falando aqui aos irmãos em Roma, à igreja em Roma e a nós também. Mas ele nos dá uma oferta muito rica, somente pela graça. Esta oferta é oferecida a todas as pessoas. Os irmãos, as pessoas que não conhecem ainda esta graça, precisa entender o que é graça. Precisa entender o que é graça. Nós falamos sobre o pecado, mas as pessoas precisam entender o que é graça. É uma oferta muito rica, porque você não precisa pagar nada, você não tem como pagar alguma coisa. Mas é pela graça de Jesus Cristo, né? Somente pela graça. Então a salvação, ela é o que? Uma dádiva, um presente que nós obtemos através de Jesus Cristo. Ele pagou o preço. Só Jesus Cristo poderia pagar esse preço, que é um preço muito alto. Então ele pagou o preço na cruz do Calvário por nós, e é somente pela graça. Através de que? Como? O simples caminho a esta graça é a fé. Então o texto ele fala sobre fé. Então a fé é crer no Senhor Jesus Cristo. Então o caminho é para aqueles que depositam a sua fé no Cristo ressurreto, no Cristo que morreu e ressuscitou para nos dar esta vida. Então, quando eu creio, é porque eu tenho fé que Jesus Cristo, através desta graça maravilhosa, ele me salvou, ele me restaurou, ele me conduziu até Deus, ele me reconciliou com Deus, porque eu estava afastado de Deus. Então, isso é por fé. O caminho desta graça é através da fé. O grande resultado, qual será o grande resultado que nós vemos aqui nesse texto? É o perdão, a justificação e a salvação. Então, quando nós chegamos até Cristo, quando nós cremos em Jesus Cristo de forma genuína, nós somos o quê? Perdoados. Então, o perdão, ele vem também através de Jesus Cristo. Alguém pode ser perdoado dos seus pecados, redimido, salvo, só através do perdão de Cristo Jesus, porque ele que pagou esse preço por nós na cruz do Calvário. Uma outra coisa também, ele é a justificação. Então, o resultado de tudo isso é a justificação. Nós fomos justificados através de Cristo Jesus. É isso que o texto também ele nos mostra, que nós fomos perdoados e justificados de forma gratuita. Jesus nos tornou justos, ele nos justificou, né? Nós somos considerados justos, não temos justiça própria. O ser humano não pode justificar-se, mas ele se justificou
Jesus nos justificou, é por isso que nós somos justificados, né? E também a salvação que ele nos deu. Só podemos ser salvos através de Jesus Cristo, né? Só podemos ser salvos através de Cristo. Ele diz, Jesus ele nos relata que ele é o único caminho que nos leva até Deus. Então o homem ele estava nessa dificuldade, ele tinha essa dificuldade, ele tem essa dificuldade que se chama o pecado. Ele precisa desta graça de Cristo Jesus, né? Ele precisa ir até o Senhor Jesus Cristo, e ele, para ser salvo, só através de Jesus. Não há outro meio, não há outra solução para que ele possa ser perdoado, para que ele possa ser justificado, para que ele possa ser regenerado, para que ele possa ser salvo, para que ele possa um dia estar no céu, se não for através do Senhor Jesus Cristo, da graça de Deus. Então, nós não somos salvos, não somos justificados, nós não somos crentes em Cristo, né, se não for através desta graça. Se não for através do favor imerecido de Cristo, daquilo que ele fez na cruz do Calvário, a sua morte. Não é por causa de nós, não é porque nós temos justiça própria, não é porque nós somos melhores, não. Todos foram, como vemos aqui no texto, foram encerrados debaixo da condenação do pecado, do juízo de Deus, mas é pela graça, né, que alcançamos o alvo através de Jesus Cristo. Só Ele pode fazer isso. Só através do amor de Deus, porque Deus ele nos amou, porque Deus ele nos ama, e porque Deus ele através de Jesus Cristo, através do Senhor Jesus Cristo, ele nos salvou, nos resgatou, para que um dia nós estejamos com ele no céu. Então, lembre-se que todos pecaram. A humanidade toda foi encerrada debaixo da condenação do pecado, da escravidão do pecado. Mas através da graça de Deus, do favor imerecido de Deus por nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós somos restaurados e nós somos também justificados para a glória de Deus e louvor do seu santo nome. Então você que está nos ouvindo, né, talvez nesta noite, e que ainda não tomou nenhuma decisão em relação ao Senhor Jesus Cristo, em relação a buscar a palavra de Deus, ter o conhecimento de Deus, você precisa tomar. Você precisa entender que há um plano de Deus na pessoa de Jesus Cristo para salvar os pecadores. Nada está perdido quando você se volta para Jesus. Não importa como você esteja, o importante é você entender o plano que há na pessoa de Jesus, pela sua graça, pelo favor imerecido dele para a salvação. É isso que o apóstolo está falando, que todos estavam debaixo desta condenação, todos eram escravos do pecado, mas pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, né, Deus nos resgatou na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o louvor dele e da sua glória e para todos sempre. E nós temos essa convicção em nome de Cristo Jesus. Amém. Os avisos da semana, quarta-feira, né, nós temos também mais um culto online. E já deixamos o convite para aqueles que têm nos assistido, convidar outras pessoas também para juntos, né, compartilharmos da palavra de Deus, estar se nos edificando para a glória dele e louvor do teu santo nome. Nesse momento nós também queremos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade que Ele nos concede de poder assim cultuar o seu santo nome, exaltar o seu santo nome e assim também fazer conhecer a sua palavra em nosso meio. Pai amado, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede, através das redes sociais, nós podermos assim estar pregando a Tua palavra, transmitindo, Pai, a Tua palavra àquelas pessoas que têm nos assistido, que o Senhor possa assim abençoar e falar aos corações de cada uma delas em nome de Cristo Jesus, aquelas que já conhecem o Senhor, que seja para o crescimento espiritual, para a edificação das suas vidas, e aqueles que não conhecem o Senhor ainda, que seja assim para, quem sabe, salvação,
dessas pessoas, que elas possam entender, através do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, que só Jesus Cristo é que salva, que nos redime, que nos conduz a Deus, e que haja realmente salvação na vida dessas pessoas, transformação para o Teu louvor, para a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém.